Nisso que eu estou conversando com o comandante, né? Dois dos policiais que estavam ali com ele entraram para dentro da casa, né, pela janela arrebentada lá, e eles entraram em busca do ladrão. Nisso chega um outro policial que estava lá na frente, com o fuzil apontado para as costas do rapaz que foi dormir lá na frente. E o rapaz, muito assustado, e falava: hermanita, disse que não sou ladrão. E, e eu falei: não. Aí eu fui explicar para eles quem era, né, esse jovem. Enquanto nós estamos, eu estava explicando isso para os policiais, houve um barulho muito grande, como de luta, dentro da casa, essa casa abandonada. E nisso esse policial, ele saltou também, ele foi lá para dentro, né? E foi em ajuda. E o comandante também teve que ir, porque teve que fazer reforço, porque o ladrão ele estava em luta com os policiais. Não estava querendo ser algemado. E quando eles conseguiram sair, eu não quis olhar o rosto ainda bem que estava bem escuro, assim, mas eu vi quando, só ouvi pelas costas, assim, que ele estava algemado, e as algemas quase não dava, sabe, nas mãos, nos pulsos, porque o homem era um gigante, era um homem, um monstro, assim, sabe? E eu fiquei muito apavorada com isso. E, mas eu, ao mesmo tempo, muito agradecida ao Senhor. E, mas eu confesso aos irmãos que eu tive um, um problema após tudo isso, depois que os policiais tomaram ah, as anotações. Esse Herman, né, esse rapaz, foi até uns irmãos nossos e eles vieram, né, umas irmãs, eles eram até eles eram descendentes dos Mapuches, eles eram muito altos, né, muito fortes. É uma família muito querida, né, muito amiga nossa. E eles vieram e dormiram ali. Só que no dia seguinte, é, eles não ficaram, todos trabalhavam e o Hellman teve que fazer uma viagem cedo pela manhã. A, as duas irmãs que vieram dormir comigo, elas também tiveram que ir embora e todos foram embora, inclusive a menininha, a mocinha que estava comigo, ela ficou tão apavorada que ela, de manhã cedo mesmo, também foi embora. Eu não dormi a noite inteira, eu fiquei sem dormir. Só que os irmãos não se deram conta que eu estava em estado de choque. Eu estava em estado de choque, irmãos. Eu, eu não conseguia, eu não falava, eu não eu estava como assim num torpor e os irmãos falavam comigo e eu não entendia muito bem o que eles estavam falando. O susto foi muito grande e eles foram indo em um a um, assim, e eu fiquei sozinha nessa casa e era mais ou menos 8 horas da manhã quando eu me dei conta que eu estava sozinha. E o tempo estava assim meio nublado ainda pela chuva, os cacos de vidro ainda estavam derramados pela minha varanda, pelas escadaria. E eu acho que os irmãos pensaram que
Ah, foi tudo resolvido, agora a irmã tá bem, né? O homem foi preso, não vai acontecer nada. Mas eles não se deram conta que eu estava em estado de choque. E quando eu me vi sozinha, um pensamento veio na minha mente, assim, é, ele vai voltar, o ladrão vai voltar, ele vai voltar e vai matar você. E essa voz não queria sair da minha cabeça, mas lá no fundo eu clamei a Deus. Eu falei assim, eu tenho misericórdia, eu estou com algum problema, eu não sei, eu não consigo, eu não consigo lutar contra essa voz. Me ajude, Senhor. Mas a voz continuava. Ele vai voltar, ele foi solto e ele vai voltar. Pegue o telefone e telefona para os carabineiros e pergunte se ele não foi solto. Então, eu automaticamente eu peguei o telefone, liguei para os carabineiros e algo que eu não queria ouvir, eu ouvi. E eu perguntei, olha, houve aqui uma ocorrência ontem, assim, assim. O, esse ladrão, ele foi solto e a voz lá no telefone falou, olha, nós tivemos que soltá-lo, porque não foi encontrada nenhuma arma com ele, no local e nem com ele. Então nós tivemos que soltá-lo por falta de provas. Então eu falei, muito obrigada. Desliguei o telefone. Então na minha mente veio, eu estava, irmãos, em estado de choque. Eu, eu acho que creio que algumas pessoas já, não sei se já passaram por isso, mas o estado de choque, você fica como se você ficasse fora, assim, sabe, do seu raciocínio, da sua razão. Então, eu peguei e falei, bem, soltaram ele ficou com muita ira, muita raiva, ele vai voltar aqui e vai me matar. Então, já que ele vai me matar, eu vou sentar e esperar o que eu posso fazer. Peguei minhas duas meninas e eu tinha uma caixa de maçã, assim, eu me lembro ainda que eu arrastei a caixa de maçã para perto das minhas meninas. Eu estava totalmente fora da minha razão. Eu fiquei muito em estado de choque, é uma coisa terrível. Mas, e na minha mente, eu lutava contra isso, né, de ficar pensando assim. Mas eu fiquei o dia inteiro esperando que esse ladrão voltasse para me matar. E aí então eu peguei as minhas filhas choravam com fome e eu só dava maçã. E eu só ficava ali dando maçã para elas o dia inteiro. Eu não comi, eu não bebia água, eu não deixava elas saírem de perto de mim. E a minha filhinha de 3 anos falava, mamãe, 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 o que a senhora tem? E eu falava assim, não, nada, fica aqui com a mamãe. E eu não conseguia sair daquele torpor e eu orava muito, assim, e eu tentava orar e eu não conseguia orar porque eu estava em estado de choque. Mas Deus cuidou de mim. Quando foi mais ou menos às 6 da tarde, assim, 5 para 6 da tarde, que quase estava anoitecendo, ainda não era noite, mas já estava querendo ficar noite, uma ouviu o toque de uma campainha. Então eu sobressaltei e falei, é o ladrão. Mas aí na minha mente veio assim, mas o ladrão ele não vai tocar a campainha. Será que é alguma irmã? Será que é alguma irmã que veio ficar comigo? E então ela tocava a campainha e eu não conseguia sair.
Eu não conseguia levantar, eu não tinha forças. Eu estava totalmente sem forças. Até que eu orei muito a Deus e pedi, Senhor, eu clamei. No pouco da minha, assim, do meu pensamento, assim, eu orei ao Senhor e clamei, Senhor, dá-me força. Assim como tu deste aos seus servos do passado, me ajuda, Senhor, a sair disso. Eu estou com algum problema. Eu não consigo. Eu olhava para minhas pernas, eu não conseguia levantar as pernas. Eu não conseguia caminhar. Até que a minha menininha, a minha filhinha, falou assim: Mamãe, a senhora não vai atender? Vamos lá, mamãe, vamos, mãe. E ela, vamos, mamãe. Ela me puxava. E eu falei, e aí eu levei o pensamento a Deus e eu fiz assim, Senhor. E aí a campainha parou de tocar. Aí eu falei assim, e aí eu fiquei assim pensando. Aí eu só fiz uma oração. Falei, Senhor, se tocar mais uma vez, eu vou reunir todas as poucas forças que eu tenho e eu vou lá atender. Então a campainha tocou em seguida. Então eu peguei a chave da porta e da igreja e peguei as minhas filhas, coloquei uma num lado do colo, a outra no braço, assim, e fui descendo aquelas escadas, ainda dos vidros, ainda daquelas coisas, tudo, e, 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 e fui praticamente correndo, saí correndo, 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 até ao portão, a porta da igreja, abri, e quando eu abri, era uma irmã muito amiga minha, e eu agarrei no pescoço dessa irmã e eu chorava. E aí eu pude chorar, 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 chorar. E eu apertava tão forte, eu chorava e, e de alívio, porque era alguém que Deus tinha mandado para ficar comigo e me tirar daquele torpor, daquele problema que eu estava. Então a irmã cuidou de mim, ela me deu calmante, ela cuidou de mim e, e ela depois até deu um carão nos outros irmãos que me deixaram ali sozinha, mas ela pôde cuidar de mim, cuidar das minhas filhas, dar banho, alimentá-las. E só então que eu fui voltando aos poucos, depois que ela me deu algum calmante e tudo. Então eu fui começar a raciocinar e Deus foi me mostrando que Ele tinha mandado aquela irmã cuidar de mim. E eu posso dizer para os irmãos que eu passei por outras experiências, muitas outras, né? Mas desse dia, e eu orei a Deus, falei, Senhor, nunca me deixe mais ficar com a minha mente como eu fiquei. Me ajuda, Senhor, e me proteja, proteja a minha razão, proteja a minha mente. Então, depois disso, mesmo quando eu passei por outras situações, porque foram várias situações, várias experiências, o inimigo ele tem procurado assim sempre nos atrapalhar para a pregação do evangelho. Mas uma coisa eu sei, eu posso dizer que por mais que você passe por algo que te deixe bem aflita ou numa aflição muito grande, ou perdas, o que seja, saiba que há um Deus todo-poderoso que Ele cuida, Ele nos cuida durante, Ele não. Muitas vezes o inimigo tenta tirar a nossa vida, mas há uma guerra, há uma luta dos anjos de Deus contra os anjos maus. Então, eu pude ver isso ao longo da minha vida, com muitas outras experiências, não só de livramento, mas de acidentes, de outras coisas também. Mas eu pude ver também muito mais do que isso, muito mais do que o mal, do que o homem ou o inimigo possa vir fazer.
eu pude ver o amor de Deus, a proteção, o cuidado que Ele sempre teve comigo e com os meus filhos, meu esposo. Ele sempre respondeu às minhas orações e isso me traz um conforto e uma confiança muito grande. Hoje eu posso dizer que tudo isso serviu para aumentar a minha fé em Deus, a minha confiança que é um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Que essa experiência possa servir de coragem, de fé, de aumentar a confiança em Deus no livramento, né? No que diz que Ele cuida de nós em todo momento. Então, que Deus possa ser honrado e louvado, o seu nome para todos sempre. Amém.